Olá, tudo bem com vocês? Lembram que na semana passada eu botei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram sobre crédito associativo? Pois é, hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Alessandra da Invest, correspondente da Caixa Econômica Federal, para tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Ali. Obrigada, oi pessoal. Então vamos lá. Ali, o que é o crédito associativo? O crédito associativo é uma modalidade de financiamento que a Caixa oferece, dando oportunidade para o cliente adquirir o imóvel da construtora ainda em fase de obra. Então, o imóvel ainda em fase de construção pode ser financiado já pela Caixa e a gente vai conversar um pouquinho das vantagens que se tem de financiar esse imóvel ainda em planta através da modalidade de crédito associativo. Tá? Isso mesmo, Ali. Então diz pra gente quais são as vantagens de a gente fazer o financiamento pelo crédito associativo. Legal. Gente, eu como correspondente da Caixa, a gente atende muito essa questão de crédito associativo e a gente consegue perceber que no crédito associativo, você consegue, o cliente, né, comprador, ele consegue garantir a taxa de juros no momento. Então hoje nós temos, por exemplo, o residencial Vidália, né? O cliente vai adquirir o imóvel, ele já consegue assinar o contrato com a Caixa agora, garantindo as taxas de juros atuais, as condições de financiamento atuais. Então a gente já consegue ter uma previsibilidade de contratação, de juros, de valores, considerando, né, o que a gente tem atualmente. No crédito associativo tem algo que eu acho que é fantástico também, porque você consegue ter o valor de compra do imóvel de agora, né, sendo que esse imóvel aí durante o período de construção ele vai ter uma valorização. Então já agrega valor a esse imóvel, mas você consegue garantir o preço de compra dele de agora, né? E aí você vai ter a opção de já ter essa garantia das condições de financiamento com o preço do imóvel do momento, vai receber a valorização desse imóvel, depois quando ele estiver pronto você já vai ter um imóvel mais valorizado, né? Sem contar que a documentação, a parte de escritura já vai para o seu nome agora. Por quê? O contrato da Caixa, ele tem caráter de escritura pública. Então, a partir do momento que a gente assina um contrato com a Caixa, a escritura do imóvel já vem para o nome do comprador. Então, ele já tem essa garantia. É diferente de o cliente comprar um imóvel na planta com a projeção de ele financiar depois de pronto. Aqui ele já tem a garantia das condições, juros e já tem, inclusive, a escritura. Já é dele, né? Já torna é dele ali já no ato da compra e do financiamento. E mais uma coisa bem legal, assim, também no que diz respeito à questão dos pagamentos de custas, né, de escritura. Porque o cliente, quando ele vai comprar o imóvel, na transação de compra e venda, tem toda a questão de custo de registro de imóveis, prefeitura, né, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, toda essa parte documental também se torna mais barata, porque ele está adquirindo o imóvel com o preço de agora, então a escritura já passa para ele com o preço de agora também, né? Então tem essa vantagem também. Aí eu poderia passar dias aí falando de várias vantagens que eu pessoalmente sou fã dessa modalidade, mas as principais eu entendo que são essa questão de garantir a condição de compra agora em relação a juros, a questão de a escritura já passar para o seu nome e tem também, sem contar, a questão da parceria da Caixa, né? A Caixa ela vai dar a garantia de entrega dessa obra também, porque para que o imóvel seja financiado através de crédito associativo, a construtora, essa obra ela passou por uma série de aprovações na Caixa, que existe, né, muito exigente em relação a isso. Então tem a parceria da Caixa nessa obra também, garantindo a entrega da obra no prazo que foi, né, prometido e acordado entre as partes. Tá? Então é muito legal essa parte do financiamento com crédito associativo, porque você tem muitas garantias, né? Garantia de entrega da obra, garantia do imóvel ser seu já no início, né? E o mais legal é que o preço ele vai congelar. Você vai pagar um preço agora e lá na frente, quando você terminar, você vai ter um imóvel super valorizado com preço acima do mercado, né? Uma dúvida que o pessoal perguntou muito, Ali, é sobre os juros aplicados no crédito associativo e no crédito normal. Eles são os mesmos? O que seriam esses juros? O pessoal tem bastante dúvida em relação aos juros de obra, né? Vou pagar muito, mas será que realmente vale a pena? Dá uma explicação. Claro, isso realmente é uma dúvida bem recorrente, né? Então, quando a gente vai atender o cliente, geralmente essa é a dúvida principal. Por quê? A partir do momento que a gente assina o contrato com a Caixa, no crédito associativo, o que acontece?
a Caixa ela não vai repassar todo o valor que o cliente financiou de uma vez só para a construtora, até para poder gerar até segurança de que esse dinheiro vai ser aplicado nessa obra, né? Então vamos exemplificar aqui que o cliente vai financiar 300 mil da Caixa para pagamento desse imóvel. Esses 300 mil, a Caixa ela vai repassando aos poucos para a construtora, conforme as medições de obra, tem todo o acompanhamento, o engenheiro da construtora, né, precisa estar acompanhando essa obra, o engenheiro da Caixa também. Então, nessas medições que ocorrem mensalmente, conforme a evolução da obra, a Caixa vai repassando o dinheiro para a construtora, referente ao que foi executado lá no empreendimento. E o que acontece? Como a Caixa ela não fez o repasse total, nesse meu exemplo, dos 300 mil, ela não vai cobrar ainda a prestação integral do financiamento do cliente, né? Então, o que o cliente vai pagar? Ele vai pagar uns juros sobre o valor que está sendo repassado mensalmente para a construtora. Então, vamos supor que lá no primeiro mês foi executado 10% de obra. A Caixa vai repassar para a construtora o equivalente a 30 mil reais, que seria 10% dos 300 mil. E aí vai ser aplicado juros em cima desse valor que já foi repassado e assim por diante, conforme a evolução da obra. Então, o que acontece? A prestação integral do financiamento mesmo, que é sobre o valor total que foi emprestado, é só lá no final, quando a obra estiver concluída, né? E uma coisa interessante dessa fase de obra, além de ser taxa de juros hoje está na faixa de 9,53, né? Daí vai depender da questão de perfil, de relacionamento, mas vamos fazer uma média de 9,5 ao ano. A Selic está ainda lá na casa dos 13, né? 13,25 ao ano. Então, assim, ainda a gente tem uma taxa de juros muito atrativa, né? Até mesmo eu comentei lá no início para quem procura, às vezes, para investimento, dependendo, né? Às vezes, no caso, a gente sempre se propõe a fazer um estudo de caso junto com o cliente para analisar essas condições, mas às vezes vale mais a pena financiar, a taxa de juros está mais baixa do que você tirar, às vezes, o dinheiro de uma rentabilidade, de uma aplicação. Nesse cenário de fase de obra, enquanto a obra está avançando em andamento, então a gente tem esse valor que é pago referente aos juros proporcional ao que está sendo liberado. E tem também a questão do seguro de obra, que eu acho que é um ponto fundamental também para a gente comentar. O que acontece? No seguro de obra, no valor que eu pago mensalmente, eu já tenho também, né, eu já sou assegurado no caso, né, de eu vir a falecer ou ter uma invalidez permanente que eu não consiga mais pagar. O meu imóvel, ele já recebe, né, da seguradora ali a cobertura, e o meu bem, no caso de falecimento, ele não vai, a dívida não vai se estender aos meus herdeiros legais, né? Então aí também tem essa questão da segurança no que diz respeito ao seguro de morte ou invalidez permanente nesse período que já é válido após a assinatura do contrato também, tá? Olha só que legal, mais uma garantia e mais uma vantagem de você adquirir o seu imóvel com financiamento de crédito associativo. Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta muito pra gente, eu tenho um imóvel financiado, eu consigo financiar no modo crédito associativo mais de um imóvel no meu nome? Pode, não tem nenhum impedimento quanto a isso. Desde que você tenha capacidade de financiamento para, né, suportar a parcela que você já tem comprometida e fazer um novo financiamento, não tem problema nenhum. Pode financiar quantos imóveis quiser, tá? Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta também é, nesse modo de financiamento, eu posso utilizar o FGTS? Pode, mas aí depende, né? Porque quando a gente fala de fundo de garantia, a gente sempre tem que observar os requisitos, né, do próprio Conselho Curador de FGTS. Não são regras próprias da Caixa, mas sim de quem cuida do fundo de garantia. Então, ele tem regras próprias, o comprador não pode ter imóvel no nome aqui na cidade ou região metropolitana, não pode ter financiamento ativo em nenhuma parte do país. Então ele tem algumas regras específicas para uso do FGTS. Mas pode sim, se o comprador atender esses requisitos, o imóvel pode ser financiado, inclusive utilizando o fundo de garantia. E um outro ponto, já aproveitando, me recordei agora, que no imóvel
na planta, no crédito associativo, eu consigo financiar até 90% do valor do imóvel também, se o cliente tiver capacidade de financiamento. Essa modalidade permite financiar até 90%. Quando a gente fala de imóvel pronto, que a gente vai comprar um imóvel já pronto, né, usado, enfim, a Caixa permite financiar no máximo 80%. Então aqui no crédito associativo eu consigo até 90%. Né? Viu só, gente? Quantas vantagens? Outra dúvida que o pessoal pergunta pra gente, então qual é essa diferença do crédito normal para o crédito associativo, né? O que seria, o que ele traz de benéfico em relação aos outros? Sim. Um ponto que eu acho que assim, é bem importante a gente destacar é a questão de me dar acesso, me facilita a compra de um imóvel com um preço mais acessível, né, mais em conta, porque ele não está pronto ainda, então eu consigo com a construtora ter um preço, né, desse imóvel mais facilitado, uma condição às vezes de entrada também mais facilitada, porque tem esse período, né, de aguardar a obra ficar pronta. E eu consigo me programar nesse período, porque a prestação integral do financiamento eu vou pagar lá ao final, quando o meu imóvel também vai receber a valorização, né? A Vidália são 24, 36 meses mais ou menos, né? Já está andando esse cronograma, mas daqui 36 meses, com certeza, o preço do imóvel não vai mais ser esse, já vai ter agregado muito valor a esse imóvel. Se eu não comprar agora e deixar para comprar lá na frente, o meu desembolso vai ser muito maior do que esse valor que eu vou pagando proporcionalmente a juros de obra do crédito associativo. E mais uma vez, a gente se propõe inclusive o cliente tem interesse, a gente senta junto, faz as contas e mostra em números essa realidade, tá? Hoje o crédito associativo me propicia isso. Quando eu vou comprar um imóvel pronto, ele já está com o valor de valorização dele agregado, então às vezes já é um valor, né, de imóvel um pouco mais alto também. Então eu vejo que essa questão do preço do imóvel é uma diferença bem interessante, sem contar com o que a gente já comentou, questão do crédito associativo, eu consigo transferir as custas por um valor dele agora, então fica mais em conta, mais acessível. E também eu tenho a questão de garantia de entrega da Caixa nessa obra, que vai fazendo todo esse acompanhamento. Então eu sei que além da qualidade proma, né, de estar construindo o meu imóvel, eu tenho também a garantia da Caixa como uma fiscalizadora dessa execução da obra, né? Então acho que é um ponto bem bacana assim, em relação a isso. Gente, estou firmando mais uma vez, né? A Proma tem uma parceria com a Caixa Econômica Federal, a gente tem uma parceria com a Invest também, então se você tem dúvidas, além de tudo que a gente respondeu aqui, pode mandar, a gente vai ficar à disposição de vocês sempre. Eu quero fazer uma simulação. Pode mandar pra gente, a gente conversa com a Alia, ela simula pra vocês, isso não tem custo nenhum, né, Alia? É bem tranquilo. De coração, então, eu quero agradecer a presença da Alia aqui na Proma, né, que essa parceria continue sempre firme e forte. E se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, deixa aí nos comentários para acontecer os próximos. Obrigada! Obrigada!